E agora é tempo de conhecermos o Mar Profundo. Paulo Mónica Oliveira pertence ao cluster das redes de sistemas inteligentes, é investigador auxiliar do Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESCTEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciências. São todas designações muito grandes. É, exatamente, e são trabalham imenso só dizer isso. É verdade, por isso é que existem as siglas. Já agora, só uma curiosidade minha, qual é a sua área de formação? Engenheiro ou... Eu sou doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Muito bem, muito bem. Vamos então aqui conversar a propósito deste navio. Chama-se Mar Profundo, tem um nome muito bonito, antes de mais, não sei quem é que foi o padrinho ou a madrinha, não sei. Foi lançado na passada semana aqui no Algarve, em Vila Real de Santo António, e é um navio 100% português, um projeto 100% português. Paulo Mónica Oliveira queria perceber, e de algum modo em sentido figurado, que nos levasse um pouco para o interior deste navio, para perceber o que é que ele traz de novo, o que é que ele representa, antes de mais, para a indústria e para a investigação portuguesa do ponto de vista da sua concepção. Podemos começar por aqui? Sim, embora se me permita, para se compreender melhor o tipo de missão que o navio vai executar, seria útil compreender a missão central do organismo ao qual o navio se destina, que é a Tec4C. Sim, portanto, sim. Se pudermos começar por aí, então... Podemos começar por aí. Eu também queria abordar isso, obviamente, a Tec4C, a infraestrutura de onde parte este projeto. Mas, se quiser, podemos começar por aí, esta infraestrutura de investigação, e este é um dos equipamentos da Tec4C, uma estrutura que merece ser conhecida. Vamos por aí, então. De facto, compreende-se melhor o objetivo, começando por sim. A Tec4C é uma infraestrutura de investigação reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, faz parte, nomeadamente, do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Interesse Estratégico Nacional, e tem como objetivo último, e é isto que é importante, o desenvolvimento de tecnologia para o mar. Portanto, o primeiro ponto importante a reter aqui é que o nosso objetivo, Tec4C, não é o estudo do mar de per si, é sim o desenvolvimento de tecnologia que permita posteriormente a alguém então fazer o estudo do mar. E portanto nós englobamos um conjunto vasto e razoavelmente eclético de capacidades, recursos, laboratórios de câmaras hiperbáricas a câmaras, tanques de profundidade, equipamento de todo o género, e pela natureza que nos é conferida por todo o nosso processo de desenvolvimento, somos uma infraestrutura aberta, quer dizer que estamos disponíveis e existimos para apoiar todos os atores económicos e ou estatais que queiram e necessitem de desenvolver tecnologia. E portanto agora compreende-se então qual é o tipo de missão típica do navio. O navio vai apoiar este desenvolvimento de tecnologia, portanto vai levar para o teatro de operações, e o teatro de operações especificamente é o Mar Profundo, por razões que podemos detalhar daqui a pouco. Exato. Portanto, transportará para lá toda a capacidade científica, laboratorial e logística, nomeadamente, que a Tec4C até agora só tinha em terra e entram neste momento a ter de forma móvel, deployable, deslocável para o local de operações do Mar Profundo. Como é que fazia até agora a Tec4C? Alugava outros navios a outros países? Como é que era feito o transporte dessa tecnologia, assim? Era precisamente dessa forma. Não necessariamente outros países, nós também tínhamos recurso a navios de entidades nacionais, desde a Marinha, ao IPMA, a outros navios, mas muito frequentemente recorríamos também a navios estrangeiros. Sim. Sim, mas neste caso o Mar Profundo não vai só fazer esse transporte para os locais de investigação, e já é uma tarefa importante, vai permitir também testar novas ferramentas, tanto quanto entendi, não é? Exatamente isso, porque o objetivo é desenvolvimento de tecnologia. O navio não serve meramente de transporte, nem pouco mais ou menos, foi desenhado especificamente para isto. E esta tecnologia marítima tem particularidades que depois tiveram um impacto enorme no desenho do navio. Por exemplo, grande parte da nossa tecnologia, o nosso foco é muito na robótica, por razões que podemos ou não endereçar também, mas a robótica especificamente submarina
porque a água é um meio terrível para a propagação de radiação eletromagnética, o controle tipicamente tem que ser feito de forma acústica. O que quer dizer que quando estamos em operação e a fazer teste da tecnologia, é acusticamente que temos que fazer e, portanto, o navio não pode fazer barulho, porque se fizer barulho excessivo, obviamente, cria disrupção em todos os nossos canais de controle. Portanto, o navio foi desenhado, uma das suas preocupações foi o conseguir operar de forma silenciosa e elétrica, com base num parque razoavelmente grande de baterias, por causa disso. Há outras especificidades do navio que resultam diretamente da sua missão. Esta é uma das relevantes e que criou alguma novidade do ponto de vista do estaleiro. Exato. Retomando então o início da nossa conversa, a minha questão, estamos a falar de um navio e de um projeto de desenho de um navio 100% português e que já foi desenhado quase do zero, ou seja, aqui há uma novidade também aqui na própria concepção do navio, suponho eu, em relação ao que existe eventualmente noutros países. Portanto, o navio é todo ele desenhado, esta ideia toda ela concebida, tendo em conta as respostas que ele terá que dar daqui para a frente. Sem dúvida nenhuma, é exatamente isso. Eu mencionei uma, a capacidade de operação silenciosa, mas há muitas outras, desde o calado máximo que tinha que ter para conseguirmos chegar a zonas relativamente baixas, a altura, a água, requisitos específicos de estabilidade, enfim, e vários outros podemos mencionar, mas não posso deixar de referir aqui que só conseguimos fazer isto devido à enorme flexibilidade e vontade de o fazer do estaleiro que encontramos. Completamente nacional e com uma capacidade de abordar novos problemas e novos desafios que só posso elogiar. Um estaleiro aqui situado no Algarve, em Vila Real Santo António. Já agora, não sei, foi também um desafio para o próprio estaleiro, este vosso projeto? Sem dúvida nenhuma. Eu não sou a pessoa indicada para falar nisso, porque estou do lado de cá, do cliente, mas sem dúvida nenhuma foi um desafio grande para o estaleiro. Que penso que foi um desafio agradável. Quase todos os desafios são agradáveis depois de vencerem. Mas foi, imagino eu, ou percebo que foi um trabalho muito conjunto desde o início. Não foi chegar se calhar ali ao estaleiro com os projetos e dizer queremos isto. Há aqui um acompanhamento muito permanente. O estaleiro não aparece aqui só como executor da obra, mas se calhar também muito participativo na própria definição do projeto. Sim, claramente. Aliás, a própria especificação do navio já contempla em si, não é? Portanto, mesmo antes de se iniciar o processo de construção, a especificação já contém muito trabalho externo ao estaleiro. Mas com certeza neste, ou diria que em qualquer outro projeto, mas eventualmente especificamente neste, houve bastante acompanhamento e trabalhámos em conjunto e sempre bem, com boa vontade mútua. Foi uma experiência muito agradável agora que está a terminar. Então, voltemos ao mar profundo. A partir de agora, o navio ainda está em fase de testes. Suponho eles não estão terminados nesta altura, não é? Mas já há indicações muito precisas de que mais-valias podemos dispor agora, como país, para a partir do momento em que temos este mar profundo. Na prática, que ferramentas vamos ter daqui para a frente? Basicamente, o que o mar profundo consegue fazer neste momento, enfim, quando estiver terminado, como dizem, ainda estamos em fase final de implantamento, mas quando estiver terminado, permite ao país acesso rápido, fluido e barato, o que é um fator aqui importante. Enfim, o barato é sempre relativo neste contexto de trabalhos marítimos, mas enfim, com custos bastante inferiores aos normais, no acesso ao mar profundo. Isso tem impacto interno nacional, porque nos permite testar tecnologia de mapeamento, de monitorização em mar profundo, e o nosso mar é maioritariamente, esmagadoramente profundo e ultraprofundo. Portanto, o mar português, a nossa plataforma continental geológica é pequenina, afunda rapidamente, e portanto nós temos um problema específico que poucos países na Europa têm, é a profundidade do nosso mar, que cria desafios enormes. Esta dificuldade pode agora ser transposta mais facilmente por nós, para os nossos objetivos próprios, mapeamento e monitorização do nosso mar, mas, adicionalmente, transforma-nos num polo extremamente atrativo do ponto de vista de investigação na Europa, porque tornamos, de repente, mercê da nossa localização geográfica e da posse destes meios, nomeadamente do mar profundo, de uma forma rápida para as comunidades científicas ou industriais europeias terem acesso ao mar profundo, que não é uma situação comum na Europa.
é comum em Portugal. Uhum. O Paulo Mónica Oliveira, o navio tem a maleabilidade, a flexibilidade suficiente para receber muitos tipos de equipamentos. Suponho que ele está a desenhar também para isso, não é? Para se adaptar. Sim. Completamente. Desde o início, o desenho foi flexibilidade total, adoção completa de padrões abertos. Os próprios sensores do navio necessários para a navegação exportam dados para conseguirmos maximizar a quantidade de dados recolhidos a cada missão. A flexibilidade em receber novos equipamentos é enorme. Sim. Dificilmente consigo exprimir o cuidado que tivemos em garantir isso, mas foi muito grande. Estamos aqui a falar de mar profundo. Queria perceber melhor qual é a área de atuação deste mar profundo, que é também o nome do navio. Estamos a falar de que área, qual é a sua autonomia, digamos assim, em relação à capacidade de se afastar da costa, de ir a quantas milhas, qual é o território de trabalho deste mar profundo? Ok, essa é uma pergunta interessante e fundamental na altura de desenho e de concepção do navio, porque nós temos uma área potencial de trabalho muito grande, não é? Gigantesca. Por outro lado, tipicamente, e foi o caso, temos orçamentos razoavelmente pequenos. Exato. E, portanto, como em toda a engenharia, tentámos aqui otimizar e tivemos sorte com a nossa geografia, porque o concurso, para merecer os valores, tem que ser internacional. E em termos internacionais há uma categoria de navio, ou melhor, há uma categoria de distância à terra que tem impacto em termos de construção naval, que são as 60 milhas. 60 milhas de Porto Seguro é internacionalmente um marco importante. E daí para cima os preços disparavam completamente. Por sorte, nós temos na nossa costa, até às 60 milhas, duas zonas onde temos acesso ao mar profundo. Ali na planície de Sal do Tejo, portanto, levemente a sudoeste de Lisboa, nas 50, 55 milhas, já estamos em plena planície de Sal do Tejo e, portanto, já temos 4.500 metros de profundidade e, portanto, conseguimos operar exatamente onde teríamos que era no mar profundo. Também há a planície abissal ibérica lá mais para norte, junto ao Porto. Ainda conseguimos entrar nela e de forma menos capaz, porque não temos fundos tão planos, mas conseguimos também grandes profundidades. E, portanto, conseguimos esse casamento. Indo apenas até às 60 milhas de costa, conseguimos, de facto, chegar a mar profundo. E, portanto, conseguimos colocar o navio num nicho muito estreitinho entre o custo reduzido de produção, de construção e de operação e o acesso ao mar profundo, que era o objetivo final. Voltando ao início da nossa conversa, que era sobre a Tech4C, esta plataforma dirigida ou muito vocacionada para a investigação, para o desenvolvimento, para a validação de novas tecnologias, a existência agora do mar profundo deste navio também joga ou mexe com a própria Tech4C. Se calhar, a partir de agora, há novos projetos, há novas ferramentas que a Tech4C não tinha desenvolvido até aqui e que pode desenvolver ou pode pensar a partir de agora. É completamente verdade. Como disse há pouco e não consigo reforçar suficientemente, a posse do navio torna-nos, desde logo, muito mais atrativos a quando a formação de consórcios internacionais, europeus, tipicamente, e não só, mas tipicamente europeus, para este ou aquele projeto. Portanto, a posse de recursos deste género aumentam a atratividade do parceiro. E, portanto, desde logo ficamos melhor colocados. A linha B, começamos a ser um polo de desejo independentemente da Tech4C, ou seja, começamos a ser mais apetecíveis, não só entramos melhor, como somos chamados. E, finalmente, os custos de operação e dos projetos em que estamos envolvidos vão diminuir bastante, porque um custo sempre bastante considerável dos projetos em que entramos, e entramos em dezenas de projetos por ano. Sempre que há necessidade de alugar um navio, esses custos, refletem-se necessariamente, porque os navios não são meios baratos, e este navio consegue-se colocar em termos de pricing e custos de operação bastante abaixo daquilo que tínhamos acesso, a que a Europa tem acesso, diga-se para si. Paulo Mónica Oliveira, qual é a primeira missão, digamos assim? Já percebemos que o navio já está no mar, já está na última fase de testes. Já há uma previsão do primeiro trabalho que já tenha a ver diretamente com a investigação, que ele vá para um ponto de observação, ou ainda é muito cedo para ver isso? O primeiro trabalho formal externo é ainda cedo para isso. O primeiro trabalho formal interno está completamente definido, porque no âmbito da finalização da implementação desta infraestrutura, que, como tudo, vai aumentando, vai progredindo e vai se finalizando, temos tarefas que necessitam de ser feitas.
e para isso necessitam do navio. E, portanto, a primeira utilização que está completamente programada é interna. Nós precisávamos de navios para validar outro tipo de desenvolvimento que estamos a fazer, landers, submarinos, que ficam no fundo e prestam apoios a enxames de veículos autónomos, que fazem mapeamento e monitorização, enfim, tudo o que faz parte da atividade da Tecfoci, precisávamos de navios para fazer esse teste. E neste momento, está claro, a próxima missão vai ser testar funções internas do nosso próprio levantamento e desenvolvimento dessa tecnologia. Quanto ao primeiro projeto externo, tipicamente europeu em consórcio, em que o navio participará, não lhe consigo dizer. Sim. Mas não vai demorar muito, isso consigo dizer. Claro. Agora temos ouvido para outros campos, para os campos das vacinas, falar muito em patentes. Enfim, é um termo também recorrente, obviamente, no campo da ciência, mas há aqui uma espécie de patente da construção deste navio e que mais valia é que ela traz para a investigação em Portugal e para o nosso país. A esse respeito eu diria que não há desenvolvimentos patenteáveis. Sim. Houve uma tentativa apenas de usar de critérios de otimização desde o início, de otimização, alguma inteligência no desenho, tentar ponderar muito bem as coisas, mas trata-se de uma súmula de bom senso e de utilização de alternativas que não são necessariamente novos desenvolvimentos patenteáveis no que diz respeito à construção naval. Mas pode acontecer que outros países nos possam encomendar navios com esta característica, outro mar profundo? Sim, isso é um meu grande desejo. Nada me faria mais feliz neste momento do que ver o estaleiro a abrir uma linha de explotação que nos fizesse reavivar a explotação da indústria naval nacional. Muito bem. Paulo Mónico Oliveira, obrigado por nos explicar e por nos contar mais detalhes. Já agora, até se calhar por uma questão mais lúdica, quem quiser ver o navio de perto, ele está, não direi que está visitável, embora eu imagine que futuramente passará também por aí, pelas escolas, se calhar a oportunidade de o visitar. Isso acontece com muitos outros navios de investigação no mar, mas ele pode ser visto agora, admirado, continua em Vila Real de Santo António? Onde é que está? Ele neste momento continua em Vila Real de Santo António nesta fase final de apontamento. Assim que terminar, será levado para Leixões, vai ser o porto base. O porto base será Leixões, sim. Exatamente. E, portanto, a partir dessa altura, é claro que das nossas atividades fazem parte imensas summer schools e recepção de alunos, e, portanto, claro que o navio, como disse muito bem, todos os navios de investigação se prestam a isso, e é fundamental divulgar a sua existência e o interesse pela ciência, e, portanto, claro, será visitável nesses moldes e nessa altura. De momento, está ainda em estaleiro, em fase de aprontamento, ainda não em Vila Real de Santo António. E alguns destes jovens futuros investigadores até poderão, eventualmente, se aqui isso acontece com outros navios de investigação oceânica, ter um pequeno, médio, grande projeto, sei lá, a ser trabalhado por eles e proposto por eles aqui no navio, no mar profundo, não é? Completamente. Muito bem. Obrigado. Então, ficou bem patente este avanço, este momento importante da investigação e da construção naval no nosso país, aqui a construção naval de mãos dadas com a investigação e com a ciência. Obrigado. Obrigado nós pela oportunidade que nos foi concedida. E muito boa tarde. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos.